Dizem que Deus trabalha no silêncio, que Ele observa cada atitude, por menor que pareça, e que, às vezes, antes de entregar uma bênção, Ele permite que a gente atravesse um vale tão fundo que parece impossível sair, mas quando a gente pensa que acabou, é justamente aí que Ele começa. E essa é a história de um homem chamado Samuel. Um homem que acreditou que Deus havia se esquecido dele, mas estava prestes a descobrir que nenhuma lágrima sua tinha sido ignorada. Samuel era conhecido na vila como alguém trabalhador. Durante anos, acordava antes do sol nascer e só parava quando a lua já iluminava o céu. Mas nos últimos meses, algo nele havia quebrado. Ele havia perdido a esposa, Esther, uma mulher que era mais do que uma companheira. Ela era a luz da vida dele, o riso na casa, a calma nos dias turbulentos, a força que sustentava tudo sem jamais reclamar. A doença levou Esther rapidamente, e quando ela se foi, Samuel sentiu como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre seus ombros. Não conseguia mais sorrir, não conseguia mais orar, e principalmente não conseguia mais acreditar que Deus ainda cuidava dele. As pessoas tentavam animá-lo, mas ele respondia: Deus tem filhos preferidos, e eu não sou um deles. E seguia vivendo no automático. Samuel tinha um pequeno campo onde plantava legumes. Era dali que ele tirava seu sustento. Mas naquele ano tudo deu errado. Primeiro veio a seca, depois pragas nas plantações, e por fim uma tempestade destruiu o pouco que restava. Ele viu seu trabalho de meses se desfazer diante dos olhos. Era como se o céu estivesse lhe dizendo: desista, nada mais vai dar certo. Naquela noite, ele se ajoelhou pela primeira vez em semanas, mas sua oração não tinha fé. Era só dor. Deus, se o Senhor ainda está aí, me dá uma razão para continuar, porque eu não tenho mais forças. E o silêncio respondeu. Ou pelo menos foi o que ele pensou. 2 dias depois, Samuel caminhava de volta para casa, cabisbaixo, quando viu uma senhora idosa sentada à beira da estrada. Ela tremia de frio, segurando uma cesta vazia. Samuel hesitou. Ele mesmo estava quebrado. Sem nada, sem forças, sem esperança. Mas alguma coisa dentro dele, algo que ele nem sabia que ainda existia, o empurrou até ela. A senhora está bem? Perguntou. A idosa levantou os olhos devagar e sorriu. Era um sorriso cansado, mas cheio de gratidão por ser notada. Estou com fome, meu filho, e minhas pernas não me obedecem mais. Samuel respirou fundo. Ele estava arruinado, mas não conseguia deixá-la ali. Então a ajudou a se levantar, apoiou-a nos ombros e a levou até sua casa. Ele não tinha quase nada para oferecer, mas aqueceu água. Separou o último pão e dividiu com ela. A idosa comeu devagar, como quem saboreia cada pedacinho da vida. Depois colocou a mão sobre a dele e disse: Deus vê tudo, meu filho. Até quando pensamos que ele está calado, ele está trabalhando. Samuel não respondeu. Aquela frase mexeu com ele, mas ele não acreditava mais. No fim da tarde, quando ela já podia caminhar, pediu para ir embora. Deus te pague, Samuel. Samuel franziu a testa. Eu não disse meu nome. A idosa sorriu de novo. Um sorriso diferente, como se soubesse coisas que ninguém mais sabia. Dei meus passos aqui guiada por ele. E ele me mostrou seu nome antes de chegar. Samuel congelou, mas antes que pudesse perguntar algo, a idosa já caminhava pela estrada, até desaparecer entre as árvores. Naquela noite, Samuel sonhou com a esposa. No sonho, Esther sorria e tocava seu rosto com a mesma delicadeza de antes. Samuel, Deus não te abandonou, só espera que você não abandone quem precisa de você. Quando acordou, sentiu uma paz estranha por alguns segundos, mas logo voltou à realidade e decidiu que venderia o campo. Não tinha forças para recomeçar tudo de novo. Quando saía de casa naquele dia, algo mudou sua vida. No caminho, Samuel ouviu choro. Seguindo o som, encontrou um menino sozinho perto do rio. O que está acontecendo? Perguntou Samuel, ajoelhando ao lado dele. Deus, eu perdi minha mãe, disse o menino soluçando. Ela foi pegar água e não voltou mais. Samuel sentiu uma dor profunda no peito. A lembrança da esposa apertou seu coração. Mas de novo aquela voz silenciosa dentro dele o fez tomar uma decisão. Ele procuraria a mãe da criança. Depois de quase 2 horas caminhando pelo mato, Samuel encontrou a mulher caída, inconsciente. Ela havia desmaiado de fraqueza. Samuel carregou a mulher até a vila. Ela se recuperou no mesmo dia e, chorando, agradeceu.
Você salvou minha vida e a do meu filho. Samuel tentou sorrir, mas seus olhos marejaram. Ele não salvava nem a própria vida, e mesmo assim continuava salvando a dos outros. Era como se Deus estivesse forçando seu coração a continuar amolecido, mesmo quando ele queria endurecer. 3 dias depois, a criança voltava a brincar pela vila. A mãe retornara ao trabalho, e Samuel seguia sua rotina, mas algo o incomodava. Quem era aquela idosa? Como sabia seu nome? Por que apareceu justamente naquele dia? Ele começou a perguntar pela vila. Ninguém tinha visto a mulher. Ninguém sabia de nada. Era como se ela tivesse surgido e desaparecido, do nada. Como um anjo. Mas Samuel não acreditava em milagres. Não mais. Uma semana depois, Samuel decidiu ir ao campo uma última vez, só para se despedir da terra que tanto amava. Mas quando chegou lá, ele parou, e lágrimas começaram a escorrer, porque a terra, que antes estava destruída, agora tinha brotos por todos os lados. Ele se ajoelhou sem acreditar. A chuva tinha voltado na semana anterior, mas ele não imaginava que o solo estivesse tão vivo. Era como se Deus tivesse tocado aquele chão. Samuel, emocionado, olhou para o céu. Senhor, por que agora? Por que depois de eu perder tudo? E naquele instante, ele ouviu passos atrás. Quando se virou, a idosa estava ali, a mesma mulher, com a mesma cesta vazia. Mas agora, havia uma luz suave ao redor dela. Samuel recuou atônito. Quem é você? Ela se aproximou lentamente, sorrindo. Eu sou apenas alguém que o céu enviou para te lembrar de quem você é e do quanto Deus te ama. Samuel caiu de joelhos. Mas por que Deus permitiu tanta dor? A idosa tocou seu ombro, para que você pudesse enxergar que, mesmo quebrado, você nunca parou de fazer o bem. Mesmo sem ter nada, você dividiu seu pão. Mesmo sem forças, você carregou quem precisava. Mesmo sem fé, você salvou vidas. E Deus viu cada uma dessas atitudes. Nenhuma passou despercebida. Samuel chorava como uma criança. A idosa continuou. Bênçãos não chegam no dia do orgulho. Chegam no dia da humildade, quando o coração está pronto para recebê-las. Ela então apontou para a plantação. Isso aí, é só o começo. Quando Samuel levantou para responder, ela não estava mais lá. Desaparecera como se nunca tivesse existido. Nos meses seguintes, a plantação cresceu de forma abundante. Nunca, em toda a região, alguém tinha visto uma colheita tão grande. A vila inteira começou a comprar os legumes de Samuel. E ele, lembrando de tudo o que havia passado, passou a doar cestas de comida para famílias pobres. E cada pessoa que recebia ajuda ouvia dele. Deus não chega atrasado. Ele só trabalha em silêncio. Samuel voltou a sorrir. Voltou a orar. Voltou a viver. E no coração carregava a certeza. A bênção dele não atrasou. Chegou na hora exata, no momento em que ele finalmente estava pronto para ver.